E eu quero hoje, né, diferente do que a gente faz, se pega um texto, nós vamos fazer exemplos de alguns detalhes que a Bíblia nos mostra, exemplos bem conhecidos, né, do Novo Testamento, exemplos que nós normalmente lemos, às vezes uma criança aprende na classe, e nós às vezes comentamos, quando a gente faz a nossa devocional, a gente busca mais esses textos, né, do Novo Testamento, é assim, são mais tranquilos, e a gente vai assim, deixando na nossa casa, na nossa devocional, que essa palavra fale conosco e nos abençoe. E com isso, né, a gente, o que faz? Sabe que o nosso coração vai sendo aberto. Obrigado. Nosso coração vai sendo aberto. Melhorou muito. Jesus! Até fiquei com a voz postada. Obrigado, Clipe. Então, nós queremos deixar a palavra do Senhor para nós. Vocês estão observando, porque pela manhã nós falamos a respeito do batismo, da ceia, dando algumas explicações de fatos tão relevantes, tão importantes, e que nós, quando chegamos no reino de Deus, quando aceitamos Jesus, nós logo aprendemos sobre isso. Mas o interessante na vida cristã é o cuidado do Senhor com o seu povo. O Senhor tem muito cuidado conosco, por isso nós temos sempre o costume de falar que nós o amamos. E também disse hoje pela manhã que isso nos constrange, porque quando a gente fala que ama Jesus, a palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro, né? A relação é sempre dele primeira. Então, se ele nos amou primeiro, é porque ele já tem todo o cuidado para a sua vida. Ele já tem traçado todo um plano para você, e esse plano a gente só quer que você coloque fé, né? Possa declarar, possa realizar, e possa, assim, ser abençoado e contar suas vitórias. Esse mês, como eu estava falando, está começando. Eu não sei se já está começando com alguma preocupação, mas por que a gente fala isso? Porque só a preocupação não, acabei de falar que há bênçãos. Existem bênçãos todo dia que Deus está nos fazendo, nos concedendo, mas a gente tem que também se preparar, porque se diante de uma situação, de algum obstáculo aparecer, como eu devo fazer? É isso que a gente tem que aprender na palavra de Deus. Ele quer nos ensinar a ter uma vida com abundância. A vida abundante não é uma vida sem luta, ou saber que mesmo eu preciso declarar que o mês vai ser abençoado, então declare aí, o meu mês de junho vai ser muito abençoado. Eu preciso declarar, porque isso vai gerar em mim uma confiança na palavra. Isso vai gerar em mim uma disposição para que eu possa fazer também. E é isso que eu quero falar hoje, colocando 3 exemplos, né? E 3 partes da passagem bíblica, porque nós, quando aparece obstáculo, o que normalmente a gente faz? Alguns se acomodam, outros tomam posicionamento. Então, como é você diante de um obstáculo? E o obstáculo pode ser o seu trabalho, pode ser dentro da sua casa, alguma coisa que você está vendo a dificuldade de realizar, e como fazê-lo. Essa passagem que está aqui em Marcos 5, e já deixa esse texto aqui, é um texto, não precisa hoje, nós vamos discorrer a mensagem, não vamos pegar um texto áudio, hoje eu quero só fazer essa conversa com vocês, vamos discorrer essa palavra de Deus, e vamos aprender um pouco, e vamos nos capacitar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo de Deus está aqui. A presença dele é real. Mas, pastor, eu preciso sentir. Fica despreocupado. Você sentindo ou não, ele vai te tocar. Você sentindo ou não, ele vai te abençoar. Você sentindo ou não, ele vai realizar a obra de Jesus Cristo para que você possa glorificar o nome do Senhor. Isso é o natural. E essa deve ser a nossa motivação. Sabemos que saímos de casa e temos esse tempo aqui na presença de Deus, e esse tempo não vai ser perdido. Então diga para o seu irmão, não vai ser perdido. Nunca é perdido. E a gente vai aprender com isso, né? Então nesse texto vai falar, e nós vamos ler, vamos lá em Marcos, como nós vamos dar 3 pontos em relação a como enfrentar os obstáculos, como enfrentar as dificuldades. E se você está passando por alguma dificuldade, de repente
uma, duas pessoas possam estar passando algum tipo de preocupação, eu tenho essa palavra de Deus para você nessa noite. Para você se acalmar, porque Deus vai te ajudar. Mas Ele vai te dar direcionamento para você agir certo. Porque se nós não agirmos certo, às vezes as bênçãos não chegam. Porque nós temos a tendência de querer que Jesus faça tudo, né? Se Ele já nos deu a vida abundante, a gente daqui a pouco vai tomar da ceia, que significa o que Ele fez por nós, nos trazendo vida eterna, confiança de que não vamos estar sozinhos, e a gente não fica descansado, porque a palavra de Deus diz, descansa no Senhor, né? Então, não, esse descanso é uma atitude de fé. Eu descanso no sentido de não ficar ansioso. O descansar é no sentido de eu não me aborrecer com alguém, porque a tensão que eu está muito grande. Então, descansa, acalma teu emocional. Não é parar, porque quando a gente para, não realiza. Se você para, você não realiza. Agora, hoje pela manhã, uma das nossas jovens veio nos pedir para orar por ela, como algumas pessoas nos pedem. Mas ela veio pedir por causa de um propósito. Ela disse, pastor, eu tenho na terça-feira que fazer uma prova. Eu estou assim, um pouco preocupada. E eu estava ali com o pastor Tadeu, e a gente começou a ouvi-la, e eu perguntei, você estudou? Ela falou, estudei, me preparei, e aí até perguntamos qual foi o nível de estudo, né? Foi perguntado. E ela disse, olha, dentro da minha realidade, eu estudei sozinha. Mas não há problema. Ela fez a parte dela. Porque você imagina, num momento como esse, era um obstáculo para ela. Era um obstáculo. Porque quem vai fazer prova de concursos, a pessoa fala, tem que entrar nos melhores cursos. Tem que entrar, não vou fazer propaganda de nome de colégio, de cursos bons que tem no Rio de Janeiro. Mas a pessoa tem que gastar um bom dinheiro. Né? E às vezes até o dinheiro que não tem. Né? Às vezes a família se aperta. Deixa de comprar algumas coisas, tira o projeto de uma viagem, tira, às vezes, aquele bife suculento do final de semana, e é isso mesmo, para que possa, né, uma sobremesa, um sanduíche, uma saída num restaurante, para que possa pagar e essa filha, esse filho, possa poder projetar os seus sonhos. Mas o caso dela, disse, eu estudei, mas estudei dentro da minha realidade. Mas ela falou, eu estudei, pastor. Isso nos trouxe, né, um acalento. Né? O pastor Tadeu, que é um homem muito estudado também, né, um comandante, é só pastor, passou por essa questão da Marinha. Eu sei que muitos aqui são inteligentes, são né, capacitados, mas a gente está falando de uma pessoa que quer um objetivo militar. E aí a gente sabe que não é fácil. Mas ela disse, eu fiz minha parte. Aí, baseado nisso, ela enfrentou esse obstáculo. Porque se ela estava declarando ali, quando estava pedindo, estava declarando, eu vou conseguir. Mas a prova vai ser terça-feira. E ela está dizendo, eu vou conseguir, mas eu quero que vocês orem por mim. Para que venha uma unção de sabedoria. Eu quero agora essa unção de sabedoria na minha vida. Eu quero essa unção de graça para que as coisas possam se realizar. Então ela estava declarando dentro de um pedido. Essa declaração é dentro do pedido. Essa declaração, mesmo não vendo o resultado ainda, eu estou contando um testemunho atual, foi hoje pela manhã, apesar de ela estar declarando, ela está falando sem ainda acontecer, mas está falando pela fé. Isso agrada a Deus. Então, o que tem o seguinte, se há uma declaração e se há uma realização dessa declaração, preste atenção que eu estou falando, há uma declaração, que no caso dessa jovem, ela está falando, eu preciso que haja uma bênção sobre a minha vida, para aquilo que eu estudei, eu possa lembrar. Há uma realização, ela veio, ela buscou. O que ela fez? Ela saiu daqui desse ambiente de presença, foi muito bom pela manhã, e não vai ser diferente essa noite não, amém? Mas ela foi lá nos procurar e ali nós oramos. Então, ela pôde ali realizar uma ação nesse obstáculo. Agora, certamente, ela vai esperar receber para depois contar a vitória. E é assim que a gente conta a vitória. Então, há um processo dentro de um obstáculo, dentro de uma preocupação que a gente tem, há um processo que precisamos seguir. E qual é esse processo? Eu preciso declarar aquilo
E eu quero. Eu preciso realizar, ter uma ação. Porque vocês vão ver através da palavra, se não houver essa ação, você ficar parado, não adianta. Não adianta nós falarmos que queremos algo, é que nem você ter, vamos dar um exemplo bem caseiro, né? Você fala lá, tem aquele cubo de sorvete lá na sua casa, e você gosta muito de sorvete de chocolate, né? Outros gostam de napolitano, outros gostam de flocos, não sei qual é o seu gosto, mas está lá na sua geladeira. Está lá na sua geladeira e você quer esse sorvete. Mas não adianta o sorvete está na sua casa, está na sua geladeira, e se você não realiza a atitude, você não vai até a geladeira. Vocês estão comigo aqui? Você não vai até a geladeira, o sorvete está lá. O que você quer está lá. O que você está declarando que você quer está lá. Mas você não está realizando essa atitude de tomada de decisão. E é isso que nós vamos ver que em 3 passagens bíblicas, bem breve, o que fizeram essas pessoas. Então vamos em Mateus 5, é Marcos, eu falei Marcos, né? Mas é Marcos. É que eu estou com muito Mateus na minha cabeça. Marcos 5, pode ficar sentado que eu já dei início à produção, e a gente já vai dar o primeiro exemplo dessa mulher, que é conhecida como mulher com hemorragia, né? Então vamos em Marcos 5, no versículo 24, 25 e 27. Essa história é bem conhecida. Deixa eu ver se eu peguei certinho. Hoje eu estou demais, irmãos. Não, hoje, sinceramente, hoje eu estou demais. Porque a gente vai preparando a mensagem, vai escrevendo, e aí a gente vai botando no computador para nós, aí às vezes muda aqui. Acontece isso, né? Você já mandou um zap para alguém, e você colocou uma palavra e depois você viu que foi outra? Já aconteceu com alguém isso? É triste, né, irmão? É triste. Mas aqui não, a mulher de hemorragia, deixa eu ver aqui se eu coloquei certo. Marcos 5, no versículo... Peraí, deixa eu procurar aqui. Tá aqui, 24, tá certinho. Esse tema aqui, nós vamos ler o 24. Vamos ler o 24. Jesus foi com ele. Aí, quando esse versículo 24, quando fala Jesus foi com ele, deixa eu dar um entendimento aqui. Poxa, você só leu isso? Sim, porque muitos conhecem essa passagem. Há um pedido aqui, né? Há um pedido de um senhor. Nós vamos falar da mulher, mas antes tem esse senhor. Ele tem um problema, olha só, ele tem um obstáculo que apareceu. Ele vai ter uma atitude, ele vai sair, a palavra de Deus vai mostrar que ele vai ter uma realização nessa atitude, para que possa ter a solução da sua filha. Então ele declara algo, declarando quem? A quem de interesse. Quem era a pessoa de interesse? Jesus. Ele declarou o que ele precisava. Mas no meio dessa declaração e dessa atitude, porque ele não ficou parado, como eu falei, não adianta estar com sorvete lá na geladeira se você não vai pegá-lo para tomar. Então ele teve a declaração e realizou essa tomada de decisão. Ele foi até lá Jesus, encontrou Jesus e falou com Jesus. E Jesus foi com ele. E tem essa passagem que nós bem conhecemos dessa mulher, que é a mulher que tem uma hemorragia, uma doença muito séria, né? Que nós temos uma ideia do sofrimento dessa mulher, mas ela tinha um problema muito sério com ela, porque todos nós sabemos que nesse caso, principalmente na época que vivia essa mulher, e na região também, pelos costumes, pela religiosidade, por aquilo que eles aprenderam, uma pessoa que estivesse com uma hemorragia a tal ponto, ela era considerada como pessoa leprosa. Então, toda pessoa que se aproximasse dela, ela teria que dizer que era imunda. Era impura, imunda não fala, impura. Porque isso protegia as pessoas de não se tocar nela. Porque por causa da religiosidade, eles teriam um trabalho tremendo de ter que se afastar, ter que se purificar. Então,
ela já avisava, qualquer proximidade, ela falava, sou impura, não se aproxima. E era muito triste isso. Mas ela teve uma declaração, a palavra de Deus vai mostrar aqui, que ela declarou a cura. No versículo 27, a qual nós vamos ler, ela diz assim, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Texto bem conhecido, mas o que nós queremos aprender hoje? Dentro desse obstáculo, ela declarou uma coisa que é muito importante. Ela ouviu falar de Jesus. Então, ela sabia que haveria cura para ela, porque ela, no versículo 28 diz assim, porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Ela tinha um pensamento, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar das questões sociais e religiosas, ela falou, eu preciso ter uma tomada de decisão. E ela coloca uma palavra, ela declara uma palavra dizendo para ela, se eu somente tocar nele, se eu tocar no manto do seu vestido, na sua orla, do seu manto, vou ser curada. Isso é uma palavra de confiança, não uma palavra só de motivação jogada no ar. Ela está dizendo, Jesus pode me curar. Eu não estou vendo a cura ainda, mas estou vendo muitos obstáculos. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que às vezes nós estamos dentro de algo que você precisa dessa semana, você entrou esse mês com alguns desafios, pode não ter sido, esse desafio pode ser não tão grande, mas são desafios, e a pergunta que você tem que fazer diante desse primeiro exemplo é o que você vai fazer. Eu vou declarar e vou ter uma disposição, eu vou declarar e vou realizar diante de uma palavra que vou colocar positiva. Eu não posso lançar uma palavra negativa, porque com a mesma pessoa que veio pedir aos pastores que orassem, se ela viesse falar assim, pastor, eu estudei, mas não sei se vou passar, já está tudo errado. Já está tudo errado. Ela já está colocando uma palavra que vai atrapalhar. Essa senhora poderia dizer, olha, eu estou com esse problema, mas não tem mais jeito. Eu estou com esse problema, mas os médicos já me desenganaram, já são muitos anos. Eu estou desse jeito, mas deixa para lá. Mas ao contrário, ela vai realizar, ela vai declarar, mas ela vai realizar a atitude. É como ela fosse o exemplo primeiro que dei. Ela disse, eu vou pegar o sorvete na geladeira. Eu vou lá na presença de Jesus. Porque na confiança dela, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Vai ter uma solução. Então, que o Espírito Santo hoje te ajude para que você tome essa decisão e não coloque nenhuma palavra diferente do poder de Deus agindo na sua vida esse mês. Porque quando nós falamos para declararmos isso, parece que é uma rotina ou um costume que pastores têm, dizer, esse mês vai ser maravilhoso. Não é isso. Nós falamos isso baseado na palavra. Porque eu tenho que ter uma atitude. Mas olha, eu estou com dificuldade, eu estou com essa mulher que está falando, eu estou com hemorragia, mas Jesus está aí. E eu, se tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, vai haver mudança. Então, é muito importante você pegar esse exemplo e não dizer, não tem jeito. E não dizer, já sofri demais. Não tem jeito, eu já gastei tudo. Não! Coloca, eu vou conseguir. E parece uma palavra de motivação, não, é uma palavra de fé. Porque ela não estava alicerçada numa palavra de motivação, ela estava alicerçada numa palavra de fé. Porque quem trouxe essa disposição de fé foi a presença de Jesus. E eu quero dizer que Ele está aqui nessa noite. A presença dEle está aqui para te abençoar. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha que Provérbios fala, Provérbio 4, versículo 20 e 22. E assim, meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Então a palavra de Deus, ela não vai funcionar se você tiver... Olha, eu tenho lá no meu escritório, assim em cima, tem uma prateleira, deve ter ali, só ali fora, que tenho lá no armário, eu devo ter ali pelo menos umas 8 Bíblias. Mas ela não terá efeito nenhum
se eu tiver aquela Bíblia ali e não pegá-la para que ela me alimente, para que ela fique no meu coração, no meu espírito, para gerar essa vida. Olha, estou com a palavra de Deus, acredito na palavra de Deus, mas cadê a ação? E assim, a palavra de Deus diz, olha, pega essa palavra, olha o que o provérbio fala. Não simplesmente lendo, né? Diz aqui, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Então a gente precisa meditar na palavra e tornar parte do nosso homem interior. A palavra tem que estar perto de nós. A palavra de Deus tem que caminhar contigo. Porque quando você for com a palavra, sabe o que Jesus diz? Ele é a palavra. Ele é o caminho, ele é a verdade. Quando se fala de verdade, fala da força da palavra. Da força do poder de Deus que está com você. Então declare essa palavra. Diga, Senhor, esse mês essa solução vai acontecer. Neste mês eu estou alicerçado na tua palavra. Eu não estou vendo. Aquela mulher não via cura, mas ela tomou uma decisão. Eu não vou ficar parada, eu não vou ficar reclamando. Sabe por quê? Quem reclama olha para o problema. Quando nós temos problema, estamos reclamando, a gente para de olhar para aquilo que Jesus pode fazer e olha para o problema. A gente abaixa a cabeça. A gente fica, mas que, sei que? Não, para de olhar a situação difícil que a gente possa estar passando ou que venha passar. A gente vai olhar para Jesus. Essa mulher esqueceu os 18 anos. É de se eu tocar nele, eu vou ser curada. Glória a Deus, glória a Deus. E ela realizou isso. Então, nesse passo, vamos ver aqui Tiago 2, 14, 18, para dar base naquilo que nós estamos explicando. Nós vamos ler o versículo 14, o versículo 18 e o 22. No versículo 14 diz assim, de que adianta, meus irmãos? Olha aqui a base. Alguém dizer que tem fé se não tem obra, se não tem ação, se não tem realização daquilo que você está falando. Acaso a fé pode salvá-lo? Acaso a fé só pode resolver? Pode. Aí você fala, pode. Mas vamos ver o que Tiago está nos ensinando. E essa palavra de Tiago, do pastor Tiago, é para a igreja. É para os membros, é para o povo de Deus. E aqui, contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho as obras. Mostre-me, esse é o 18, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. E aí volta no 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Amados, eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus vai fazer. Então, bota o microfone lá, não posso tirar aqui por causa da live, e aí, descanso, paro. Não, Deus vai fazer. E aí, você vai lá ver o currículo? Não, Deus sabe. Quem sabe onde vai escrever o currículo, vai botar no Instagram, lá no LinkedIn. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu lembro de uma pastora, pastora e amiga, muito amiga, e foi minha pastora, e ela estava aprendendo a dirigir. E ela estava dirigindo, né? Eu não esqueço isso. Eu e o marido éramos novos. E aí ela dirigindo, de repente, ela virou para a esquerda sem avisar. E aí o esposo disse assim, você tem que colocar a seta. Ele falou, não, eles sabem que eu vou virar. Até hoje eu não esqueço disso. Ela virou para a esquerda, indo para cá, ela vira na esquerda, não entra na direita, que ainda dava para quebrar, né? O cara vai reclamar lá, você entrar assim, às vezes é ruim. Mas não, ela entrou à esquerda, onde os carros vêm ao contrário. Aí quando o esposo diz, que isso, você não colocou a seta? Ele diz, amor, ele sabe que eu vou virar. Então, às vezes, ele está assim, às vezes, achando, não, Deus sabe que eu preciso. Não, a fé tem que ter as obras, uma atitude. Deus espera, se aquela mulher não tivesse essa atitude, ela não seria curada, amém? Mas ela teve atitude. Outra coisa, ela recebeu, Marcos 5, 29 e 30, ela declarou para ela disse, se eu somente tocar, e foi, ela realizou, ela foi atrás de Jesus. A gente sabe essa história, sabe a dificuldade que essa senhora teve diante dos problemas, se alguém descobrisse. E elas tinham uma multidão. Sempre onde Jesus estava, havia multidões que queriam ser curadas. Pessoas enfermas.
Então Jesus curava enfermos, libertava todo tipo de enfermidade, crianças, adultos, mas essa senhora, ela enfrentou todo esse obstáculo. Pode ser que alguém fale, vem cá, você não é aquela senhora ali da vizinha? A senhora não está doente? Pronto, acabou, estragou tudo. Mas ela fez o que? Ela teve fé. Irmão, não deixe que as situações paralisem você. Não deixe que as pessoas paralisem você, dizendo, como você vai fazer isso? O chefe disse para você não fazer, mas você tem confiança que você pode realizar. Você tem certeza que aquele trabalho você consegue dar solução. Então vai em frente, porque às vezes o teu patrão está esperando essa atitude para te promover. Você está pedindo promoção e você está ali parado. E o cara está só observando. Eu que sou pastor observo. E aqui ninguém faz tudo por voluntário. Eu observo quem tem a disposição de realizar. Aí eu fico olhando, olha aquele lá. Aí vai, pega o negócio, pega a vassoura, limpa. Eu falei, esse a gente pode contar. Então, imagina isso. A palavra de Deus diz que ela agora, ela vai receber. E quando ela recebe, está lá, nós lemos 29 e 30, imediatamente a hemorragia cessou. Foi imediatamente. Então vamos pedir algo ao Senhor através dessa palavra. Porque se nós estamos lendo algo que Deus deu para nós nessa noite, é porque Ele quer agir, Ele age com a palavra liberada. Porque a gente tem que pregar aquilo que Ele quer. A gente não escolhe, a gente pede ao Senhor o que Tu queres que a gente fale, Ele vai nos direcionando, e aí, porque Ele sabe o que nós precisamos nesta noite. Deus sabia que você estava aqui, não tenha dúvida disso. Então, olha só, nós vamos pedir ao Senhor que essa palavra imediatamente aconteça conosco. Se Ele disse que se a palavra está nos ensinando, através dessa senhora, que ela pôde declarar, ela pôde realizar, agora o que acontece com ela? Ela recebe, é o efeito dessa atitude. Então, se você já está recebendo essa semente que vai gerar em você confiança, fé, determinação e atitude, então você vai dizer, Senhor, essa noite eu tomo posse do imediatamente. Eu vou falar mais uma vez para gerar em você essa confiança. Essa noite, o Senhor vai gerar esta palavra imediatamente na minha vida. E eu quero ouvir os testemunhos. Eu quero ouvir os testemunhos. Porque sei que o Senhor vai fazer. Amém? Você pode dar... Posso pedir hoje, eu dar uma salva de palmas para Jesus? Eu não tenho esse costume não, mas eu tenho amado tanto Jesus, porque eu falo aqui para vocês, eu gosto de falar toda hora. Jesus é muito legal, gente. É muito legal. Quem gosta de Jesus aí, diga amém. Então, agora ela vai contar. Marcos 33, versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, porque Jesus vai falar, eu não li o outro, li? O 30, não? É importante ler o 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que lhe havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Amados, você quer que esse poder do Senhor seja manifesto na sua vida? Então, saiba que o que o Senhor está esperando em você, essa confiança. Eu hoje saí determinado. A declarar que nessa semana uma pessoa aqui vai receber uma resposta. Eu saí de casa, determinado. Quando Deus me deu essa palavra e eu soube do caso, eu falei, eu vou orar, Senhor. Estava vindo no carro, Deus gerou isso no meu coração, e eu falei, eu vou orar, Senhor. Olha o que essa palavra gerou. Declarei, eu vou realizar isso. Eu vou falar, não é para mim. E nós vamos ver o texto aqui de que alguém que tomou decisões e abençoou a todo um grupo. Mas eu falo, Senhor, essa pessoa precisa de uma resposta rápida. E aí, sabe que eu quero determinar? Pastor, que loucura é essa? Mas quem diz que Deus não quer que a gente tenha essas atitudes doidas para o mundo?
Porque esse evangelho, esse ensino da palavra, é loucura para quem perece, mas para nós é poder de Deus, para que haja manifestação. Amém? Então, ali está. Então ela recebeu, no versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ela contou. Quando você receber a bênção, irmão, conte. Eu tenho falado isso. Conte. Porque isso glorifica o nome do Senhor. Isso, o mundo espiritual está ouvindo como você está testificando o que Jesus fez na tua vida. É importante. A gente precisa falar. Seja no teu olhar até pode ser simples, mas foi Deus que fez, então foi grandioso. Entende isso? Olha esse texto aqui em Salmo 105, 1 e 2. Em Salmos 105, 1 e 2. Deem graça ao Senhor, proclame, ali não está invoque, né? O seu nome, divulgue os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-lhe, relatem todas as suas maravilhas. O próprio Salmo, o próprio salmista diz, relatem todas as suas maravilhas. Quem quer declarar que esse mês você vai contar muitas bênçãos? Levante a sua mão e declare, eu vou contar. É por fé. Eu vou contar. Esse salmo vai ser uma realidade na minha vida, amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo exemplo. É um exemplo também muito conhecido, que é Davi. Eu não vou contar toda a história dele, não, mas nós vamos observar que ele, Davi, lá no início, quando ele vai, levado pelo seu pai, né, nesse pedido que o pai fez para ver seus irmãos, e ali fazer um serviço, né, de alimentação ali para os comandantes daquele exército, né, de Israel, levou uns queijinhos, né, para agradar. Isso é provérbio, irmão. Às vezes você pensa, estava não, subornando, nada disso. Isso é provérbio. Você sabia que o provérbio ensina muita coisa? Nós deveríamos ler todo dia um capítulo do provérbio. A gente aprenderia muito. A maneira de chegar na casa das pessoas, como falar, onde sentar à mesa, esperar o momento certo, né? Evitar coisas, não fazer certos acordos, ensina muita coisa. Então, não, ele não tinha ainda esse texto, né? Mas ele agiu certo. E quando Davi vai a esse lugar, você conhece essa história, e quem não conhece, eu vou dar uma leve explicação. Tinha uma pessoa lá do exército dos filisteus, uma pessoa muito forte, preparada na guerra, e que estava todo dia perturbando a alma dos israelitas. Todo dia. Isso tornou-se um obstáculo. Por quê? Porque isso tirou a disposição do realizar, de fazer. Olha aqui, mesmo tendo Deus de Israel ao lado dele, esse povo de Israel tinha o Deus de Israel com ele, mas eles não realizavam. Viu o detalhe? Às vezes você não pode deixar isso acontecer, porque a Bíblia nos ensina aonde devemos aprender com os erros para não realizar esses erros. E eles ali perderam a noção, porque as palavras eram tão fortes que paralisaram ele. Mas quando chegou Davi, ouviu esse papo furado assim que eu vou colocar na nossa linguagem atual, desse papo furado desse gigante, e ele vai expressar, e nós vamos pegar só o 45 e 47. 17, 1 Samuel 17, 45 a 47. Coloque aí na tela para nós podermos acompanhar. Davi disse ao filisteu, você vem contra mim? Preste atenção, aqui tem muita coisa aqui, só vamos falar esses 2 versículos e você vai ver o que esse jovem declara. Ele diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Eu estava gritando, a uma distância, eu vou falar aqui normal, como uma leitura. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Vamos para o 46. Hoje mesmo, olha quem fala agora, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos.
eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, deixa eu ver aqui que não dá para ler. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército, filisteus, as aves dos céus, os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Olha aqui, houve 5 palavras nessa relação, nessa declaração de vitória de Davi a respeito desse problema que havia. Nesse texto, ele coloca 5 palavras de vitória. É isso que eu quero que você saiba da história hoje. Nós não vamos falar que ele lançou a pedra, você já sabe, eu quero dizer que nós estamos aprendendo uma coisa hoje. Diante do obstáculo, eu preciso declarar. Eu preciso realizar. E aí eu vou receber e vou poder contar a vitória. Não adianta contar a vitória se eu não realizar, se eu não declarar e não realizar. Olha o que Davi fala. Ele diz assim, agora vamos destacar. Aí você vai contando comigo. Você vem contra mim, disse Davi ao filisteu, esse gigante. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu, olha a palavra de vitória que diz, mas eu vou contra você. Ele já está declarando, eu vou contra, ele está aqui, ó, distante. Eu vou contra você. É a primeira palavra. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é a quem você desafiou. A segunda palavra que ele diz, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. A segunda palavra de vitória que ele diz. Você está observando aqui como a Bíblia está nos ensinando? A gente lê esses textos, mas a gente só fica na pedrinha que foi lançada, e foi uma grande coisa, porque aquele homem gigante levando uma pedra na cabeça, cai para trás. É um grande milagre. Cai para frente, desculpe. Deveria cair para trás. Já foi um grande milagre ali. Mas aqui, eu estou ensinando hoje que diante de um obstáculo, eu preciso declarar vitória. Eu tenho que olhar para o problema e não ficar, deixa para lá aí, eu vou enfrentar nada. Não! Eu vou levar uma palavra de vitória. Por isso que o salmista diz, olha, guarda. O provérbio diz, guarda essa palavra no coração. Não deixa na estante. Não deixa lá na cabeceira da cama. Pega a palavra, alimenta dela, porque diante do obstáculo, você vai liberar e declarar vitória. E esse foi o segundo. Agora, vamos ao terceiro. O segundo foi, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Olha o que ele falou. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteus, às aves do céu e aos animais do selvagem. E toda a terra saberá. A quarta e a quinta está lá no final. Quando diz, ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando eu li isso, eu falei, que incrível! Que incrível que Davi fez. Ele usa 4 palavras de vitória, aonde a ação seria toda dele. Na quinta, a ação dele é abençoar todo Israel. Amado, quando você entender isso, não é só você, Rabachô Maior, que vai ser abençoado. Vai ser a tua família, vai ser a tua casa, os teus negócios. Aquilo houve uma disposição, essa palavra gerou um resultado tão grande que ele recebeu a bênção, matou o gigante e todo aquele povo de Israel que estava parado entrou para a guerra e teve vitória. Hoje é a noite de vitória. A noite que você está aprendendo que esse obstáculo que está aí à tua frente já caiu em nome de Jesus. Amém? E por último, é um texto também, vamos ser bem breve nele, lá em Lucas 18:35. Vamos ver a declaração, a realização, o que ele recebeu, o que ele contou. Lucas 18, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Essa história de um mendigo cego que recupera a visão. Nós vamos ler essa passagem, esse é o último exemplo, e a gente vai ler essa passagem para gerar esse entendimento aos nossos corações.
Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam. Olha aí, vai observando. Daqui a pouco nós vamos explicar. Alguns já estão entendendo, né? Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, olha a palavra aí, imediatamente. Toma posse dessa palavra hoje. Eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse. Não dá mais tempo, irmão, deixa eu parar aqui da leitura. Não dá mais tempo para a gente perder tempo. Não há mais tempo de perder tempo. Às vezes a unção está passando, a palavra está sendo... Não perca, faça isso, Senhor, eu pego essa palavra. Isso não é fazer repetição ou sentido, agora temos esse costume. Não, irmão, nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós viemos para cá com propósito, adorá-lo, mas também receber as bênçãos que ele tem hoje para cada um de nós. Amém? Também tomo posse. Aí diz, imediatamente, onde eu estava, no versículo, lá no final já, ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então vamos ver aqui, aonde esse homem declarou, versículo 38 e 41. No versículo 38, então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no 41, Jesus perguntou: o que quer que eu lhe faça? Ele disse: eu quero ver. Olha aqui, ele declarou. Esse homem tinha um obstáculo. Sabe qual é o obstáculo dele? O próprio texto diz: homem cego. Ele não sabia, nem estava vendo Jesus. Ele já ouviu falar, mas ele poderia dizer aqui: Jesus já soube aí que Jesus está passando, mas é o melhor ficar na minha. Mas ele não, ele falou: não, eu aprendo com esse homem aqui. Eu aprendo com esse homem que era cego ou mendigo, mas a vida dele mudou. Porque quando ele passou a ver, ele pôde trabalhar, acabou a miséria. Quando Jesus vem, ele transforma tudo. Ele transforma tudo. E aí ele não fica na acomodação. Ele começa a gritar, ele declara aquilo que ele quer. E ele fala: Jesus vai escutar a minha voz. Houve um obstáculo. E o obstáculo desse homem não foi só a cegueira. Ou o segundo obstáculo, a gente pode colocar assim, porque as pessoas que estavam ali junto a Jesus começou a dizer: cara, cala a boca, cara, está perturbando a alma da gente aqui. Não vamos entrar nem no mérito aqui dessas palavras, mas vamos colocar apenas que foi um obstáculo. Se ele aceitasse essas palavras, porque não foi uma pessoa só, a palavra de Deus diz o quê? Que no versículo, deixa eu pegar aqui o versículo, os que iam adiante o repreendiam. Não foi uma pessoa, o pessoal que ia adiante falou: cala a boca, outro, fica quieto aí, outro, para com isso, cego, fica na tua. E que alguma coisa que a gente tem costume de ouvir no nosso dia a dia carioquês, ele estava ouvindo lá, da forma, da região dele. Mas ele disse: o quê? Eu acho que naquela hora ele falou: o quê? Jesus está passando, eu vou aceitar esse obstáculo? Eu vou parar porque os outros estão falando? Eu não vou perder. Eu vou começar a gritar. Irmão, você está aprendendo hoje aqui? Então, se houver um obstáculo, alguém fala: fica quieto, não tenta não. Que isso? Ninguém consegue. Aí você fala: agora que eu vou. Agora que eu vou fazer. É para não fazer sabendo que Deus vai me dar a bênção? Você está dizendo: já sei. Se levantou um obstáculo aqui, mas eu não vou parar não. Eu vou em teu nome lá. E a porta já está aberta. É assim que você vai entrar esse mês de junho. E aí esse homem, ele não deixou, ele declarou, ele realizou, versículo 40.
Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Olha, ele podia ser, poxa, avisa aí Jesus, não dá para ele vir aqui? Eu sou cego. Poxa, não pode ter uma consideração com alguém que tem uma deficiência? Fala aí para Jesus, gente. Ele mandou vir, mas fala para Jesus vir aqui. Ele sabe, porque é assim que é a movimentação. Fala aí para Jesus vir aqui. Não. Ele realizou, olha, ele não deixou que nada atrapalhasse, mesmo não sabendo onde estava o caminho, onde estava Jesus, porque tinha muita gente, mas ele saiu, ele teve uma disposição. Você vai tomando posse disso, amém? Toma, você está vendo os exemplos aqui, esse é o último exemplo, e ele tomou a disposição e foi. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 42, ele recuperou a visão, ele recebeu. Tudo porque declarou e teve uma atitude. Ele declarou e realizou. E a palavra de Deus diz que o último, que contou aqui, ele vai glorificar. Versículo 43 também diz, imediatamente ele recuperou a visão, seguia Jesus glorificando a Deus. Aqui está contando as bênçãos. Agora ele não é cego, agora está vendo. Agora se junta a multidão e glorificar o Senhor. É isso que o Senhor quer para você. É isso que o Senhor mandou trazer as palavras nesta noite. Ou nós vamos daqui a pouco falar dos feitos de Jesus, que ele já venceu, já fez, já resolveu. Ele já está aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele antes estava limitado a um corpo humano, ele se fez carne, como João falou, mas para que ele pudesse, com o propósito, cumprir uma missão de nos ajudar hoje, nesse século. Ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu tudo. Mas ele mostra aqui nessa palavra que a parte dele já está consumada, já está realizada. Mas ele diz aqui, agora eu já fiz, as minhas mãos estão estendidas para Deus, meus ouvidos estão inclinados e eu já vou liberar a palavra. Mas vocês aprenderam hoje, a parte de vocês façam. Que a fé sem obra não tem resultado. Hoje você vai dizer, Senhor, entendi. Eu não vou mais ficar parado. Eu vou chegar lá e declarar a minha vitória aonde eu preciso declarar a vitória. Porque imediatamente as coisas vão acontecer. Eu quero que você fique em pé nessa hora. Convido aqui os levitas, porque nós vamos orar antes da ceia. Nós vamos orar antes da ceia, porque eu creio que o Senhor tem essa bênção para nós. Eu creio que daquilo que eu pedi ao Senhor, uma resposta para uma semana, Deus vai dar a essa pessoa. Mas o que você precisa? O que você vai fazer? Você já entendeu, você não vai ficar parado. Não é questão só de orar aqui, é questão de realizar diante do obstáculo. É isso que eu quero que você pegue. Você vai orar aqui, mas o obstáculo está onde? O Senhor diz através da sua palavra, olhe para o obstáculo e não se amedronte com o obstáculo. Não pare. Não deixe ele lá e falar, Jesus resolve. Não faça isso, Jesus, não faça. Eu posso resolver. Mas pelo menos libere uma palavra de fé, confiança, e eu vou resolver. Agora, aquilo que você pode fazer, se você tem que se movimentar, faça. Hoje eu não vou trazer nenhum texto que Deus disse, fica aí quietinho e deixa que eu resolvo. Tem passagens assim. Hoje Deus não me trouxe essa palavra. Por isso eu nem trouxe esse exemplo. O que Deus disse para o meu coração é, faça a sua parte. Faça a sua parte. Para que você conte o testemunho. Não fique parado em casa chorando, olhando o tempo passar, porque não vai resolver. Coloca uma roupa, toma um banho gelado nesse frio, parte para cima e declara a tua vitória. E diante dos obstáculos que podem surgir fora esse, como surgiu nesse último exemplo, você não desista. Você declara ainda mais. Essa vitória é minha. Essa bênção é minha. E o nome do Senhor vai ser glorificado.